Olá, bom dia, igreja do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu estou nesse período de quarentena relendo, aí de aproveitar para ler algumas literaturas auxiliares, livros, que possam nos ajudar, ter um entendimento, compreensão, explanação melhor do Evangelho, sem dúvida. Estou relendo alguns livros de preferência minha na Bíblia. Tem um livro que eu leio, que eu releio, que eu aconselho sempre, que eu sempre que posso recorro a ele, que é o livro de Provérbios. E relendo o livro de Provérbios na semana passada, eu parei em um versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Capítulo 19, versículo de número 21. Diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Aparentemente é um versículo que não fala muito, nada assim, muito de forma explícita, externamente, mas claramente evidencia que o Senhor tem um propósito, e que esse propósito se sobressai ao nosso, e que esse desígnio do Senhor é maior do que os nossos planos, e que esse desígnio do Senhor vai além do que podemos até mesmo compreender. Então, meditando nesse versículo, a gente pode chegar pelo menos a 4 percepções da obra de Deus, do plano de Deus, do propósito do Senhor para as nossas vidas. O primeiro, dentro do próprio versículo, é quando ele diz desígnio. Em outras versões é traduzida por o plano do Senhor permanecerá. Ou seja, o nosso Deus tem um plano, amados. O nosso Deus, ele não é um Deus de desorganização, ele não é um Deus de improvisação, ele não é um Deus refém das circunstâncias, ele não é um Deus que está aquém das necessidades do seu povo, ele não é um Deus que está despreparado, ele não é um Deus cujas coisas lhe fogem do controle. Não percebi, perdi o controle. Não, nosso Deus tem um plano. E é por isso que Paulo claramente diz que todas as coisas que ocorrem para o bom propósito, para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, estão dentro do propósito do Senhor, do plano de Deus, porque Deus tem um plano, a sua vontade é soberana, Ele reina. O mundo está passando por um momento difícil, complicado, mas o Senhor continua no mesmo lugar de sempre, assentado no seu trono de glória, porque o seu plano está em vigor. Então o Senhor tem um plano. Outra coisa que eu posso perceber é que dentro desse plano de Deus a gente pode perceber algumas coisas que nos são evidenciadas pela própria palavra. Por exemplo, dentro do plano de Deus há o quê? A criação. Dentro do plano de Deus, sem dúvida, houve um momento de conjecturar, de pensar, de analisar, mas também de realizar e trazer à existência tudo o que existe. Então nós não somos ou não estamos aqui aleatoriamente, como muitos querem dizer. Nós não somos frutos do acaso, nós não somos evidências científicas de uma evolução, não. Nós somos criados pela vontade de Deus, dentro do plano de Deus. Nós fomos formados, nós fomos colocados em um mundo também criado por Deus, para interagir e para agir com criaturas, com outras pessoas também criadas por Deus. Então tudo isso está dentro do plano de Deus, e dentro desse plano de Deus há a criação. Há a criação. Há espaço, há momento, há sentido, há propósito, há o tempo, há significado. Você não é sem valor, você não é sem importância, não. Deus o criou, Deus a criou. E Ele tem propósito nisso, para isso. Então, dentro desse plano de Deus há a criação. Dentro desse plano de Deus há também a sustentação. A sustentação, porque é Deus que nos sustenta. Deus não criou e abandonou. Deus, Ele não planejou, criou e deixou para lá. Não, Ele criou, Ele planejou, Ele criou e Ele sustenta a cada dia.
Há o texto de Lamentações, muito conhecido e recitado nesses últimos dias, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que a ação do Senhor sobre as nossas vidas diariamente é o que nos sustenta. Neemias, para revigorar e para animar o povo diante das dificuldades daquilo que o povo estava vendo na própria lei, da sua incapacidade, impossibilidade de obedecer a lei ao pé da letra, ele diz: calma, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nosso Deus é um Deus de sustentabilidade, ou de dar sustentação, suporte, força. É aquilo que o profeta Isaías vai dizer, conforme eu já mensurei e trouxe aqui reflexão para os irmãos nesse período de quarentena: aquele que dá força ao fraco, aquele que levanta o caído, aquele que fortalece os que estão cansados. Então, nosso Deus é um Deus de planejamento. O nosso Deus é um Deus de criatividade que executou a criação. E o nosso Deus é um Deus que sustenta a sua criação, os seus filhos, as suas criaturas. Mas além de tudo, e para complementar esses aspectos que podemos ver claramente aqui do plano de Deus, ou que fazem com que o desígnio do Senhor permaneça sobre os nossos, o nosso Deus é um Deus de providência. O nosso Deus é um Deus de providência. O nosso Deus está agindo providencialmente sobre as nossas vidas. O nosso Deus está nos protegendo. O nosso Deus está cercando a nós e os nossos. O nosso Deus está nos livrando. O nosso Deus está constantemente trazendo sobre nós a certeza do seu amor, da sua segurança, da sua proteção, da sua provisão sobre as nossas vidas. O nosso Deus age na vida dos seus. Então não temas. Não tema a Covid, não tema a fome, não tema a crise, não tema aquilo que o jornalismo, a TV direto tem feito alarme e alarde o tempo inteiro. Não temas, porque nós temos um Deus acima destas coisas. E quando eu digo não tema a Covid, não é para que você seja irresponsável e saia por aí contaminando a si e aos de saúde mais abalada. Não. Mas é para que a sua esperança, salvação e certeza de vitória esteja no Senhor. No Senhor. O Senhor está providenciando para toda a humanidade um tempo onde Ele será encontrado, Ele será buscado, Ele será revelado de forma ainda mais poderosa, de forma ainda mais grandiosa, de forma ainda mais perceptível, porque é isso que as pessoas têm demonstrado ao longo desses dias. Uma sensibilidade, um senso de percepção ainda maior pelas coisas de Deus. E a promessa do Senhor é: buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. O conselho do Senhor é: me buscai enquanto é tempo, enquanto vocês podem me achar. Então o Senhor, que tem um plano e que todas essas coisas estão dentro do plano de Deus, o Senhor que tem na sua criação e no homem parte especial desse plano, o Senhor que tem a sustentação do universo, de todas as coisas e das nossas vidas em suas mãos e no seu controle, é o Senhor que está providenciando dentro do seu plano a realização da sua vontade soberana sobre as nossas vidas e a vida de todos. Por isso o texto diz: muitos propósitos há no coração do homem, no coração do ser humano, muitos desejos, muitos anseios, muitas vontades, mas o desígnio do Senhor permanecerá. É o propósito do Senhor que permanece, é o plano do Senhor que é eterno, é a vontade do Senhor que é soberana, são os desígnios do Senhor que são superiores. Portanto, peguemos os nossos propósitos, os nossos planos, os nossos desejos, os nossos anseios, a nossa vontade, tudo aquilo que temos e somos, e apresentemos ao Senhor. Senhor,
abençoe se for da tua vontade. Senhor, não realize se não for da tua vontade. Senhor, não permita. Senhor, faça isso conforme o teu querer para a minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo, quando fala aos Filipenses, diz: ei, trazei todas as vossas ansiedades, a vossa preocupação e apresentai como forma de oração com súplicas e ações de graças. No capítulo 4 vai dizer isso: a vosso Deus. Sabe qual é o resultado disso? E a paz que excede todo entendimento encherá os vossos corações e a vossa vida em Cristo Jesus. Quando entendemos que servimos a um Deus de controle, a um Deus de propósito, a um Deus de um plano perfeito, nada na nossa vida perde o sentido. Nada na nossa vida está fora da vontade de Deus. Nada na nossa vida está fora dos propósitos do Senhor. Nada na nossa vida está descontrolado. Pelo contrário, Ele cuida, Ele age, Ele provê, Ele sustenta. E Ele salva. Criamos no Senhor, confiemos, pois, no Senhor e caminhemos nessa verdade. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós na Tua presença reconhecemos, ó Deus, a finitude, a nossa, Deus, pequena capacidade de sermos, agirmos por conta própria. Ao mesmo tempo, o pecado no nosso coração, ó Deus, de acharmos que temos o controle, de acharmos, ó Deus, que somos dotados da capacidade de fazer, ir e voltar, pensar e planejar, ó Deus, realizar algo sozinhos. Não somos, não temos. Se não for o Senhor, se não for a Tua boa mão, o auxílio, ó Deus, que o Senhor dá a cada um de nós estamos perdidos. Pai, nos ajuda a caminhar contigo, a confiar em Ti e saber que o Senhor possui desígnios, propósitos e planos infinitamente maiores do que os nossos e que eles é que devem ser realizados e não os meus. Ajuda-nos a caminhar debaixo dessa vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a nos conformarmos com aquilo que o Senhor tem para nós. E esse conformar, ó Deus, não é ficar assim, não, mas é estar em conformidade, ou seja, na mesma forma, na mesma direção, no mesmo sentido, no mesmo caminhar contigo, ó Deus. Não nos faça ou não permita que sejamos pessoas que estejam questionando, lutando, pessoas que estejam, ó Deus, emburradas, pessoas que estejam, ó Deus, tristes, porque o Senhor está nos dando uma direção, nós queremos seguir a direção contrária. Pelo contrário, que venhamos a caminhar contigo, tendo a Ti como o único e suficiente Salvador, mas também como alvo das nossas vidas, para que, ó Deus, quando nos encontrarmos, estejamos plenos, felizes e alegres. Ajuda-nos nesse tempo de dificuldade a enxergarmos que o Senhor tem propósito nelas, que o Senhor tem, ó Deus, desígnios maiores que a enfermidade, maiores que a dor da morte daqueles que nos são queridos, maior, ó Deus, que a morte daqueles, ó Deus, que têm perdido a sua vida em meio a essa pandemia, que são, ó Deus, para a Tua própria glória, para o Teu próprio louvor e para que as pessoas vejam que só o Senhor é Deus. Ajuda-nos a caminhar, a crer, confiar e a ensinar sobre isso a cada dia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um. Até a noite.